Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série O Melhor Ano da Minha Vida. Gente, a gente tinha que ter ensaiado. Mas brincadeiras à parte, eu espero do fundo do meu coração que este já tenha se tornado, de alguma forma, um ano extraordinário de Deus na sua vida. E se talvez ainda isso não aconteceu e você ainda segue chorando ou ainda precisando de uma resposta, que esta palavra seja o bálsamo do Senhor Jesus sobre você e a tua casa. Amém? Nesse exato momento deve ter alguma série nascendo e provavelmente ela vai ser gravada em alguns países ao redor do mundo, e pela primeira vez a série não vai ser gravada em um lugar só, mas em países ao redor do mundo. Então se prepare para a primeira série gravada dessa maneira. Amém? Uau! Se você ainda não é inscrito no canal, meu lindo, por quê? É pessoal? Se inscreva no vídeo, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem para você. Curte a mensagem, manda para todo mundo que você ama. Não deixa de comentar aquilo que Deus falou com você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Hoje é a primeira vez na minha vida que eu vou pregar esse texto. Então tenham paciência comigo, porque tudo aquilo que é de primeira é mais difícil. Amém? Eu já li muitas vezes, mas hoje o Senhor me moveu para uma pergunta. E essa pergunta não sou eu que fiz. Essa pergunta está na palavra. Vamos comigo ler? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: Por que você está chorando? Não chora. E vendo-a, o Senhor compadeceu dela e disse: Por que você está chorando? Não chora. Aí você vai dizer: gente, morreu. Aí Jesus está dizendo: por que você está chorando? Não chora. Jesus é demais. Eu fico imaginando quem está em volta assim. Não entendendo nada. Você encontra uma mulher que está velando o filho, ela é viúva, ela já perdeu o marido, e você diz: por que você está chorando? Não chora. Acontece que não sou eu que estou falando, é Jesus. Aí Jesus, vendo ela, disse: por que você está chorando? Não chora. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, levanta. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Existem alguns detalhes muito ricos nisso tudo, não é?
Primeiro é que Jesus está cercado por uma multidão e pelos seus discípulos, e parece que isso é visível aos meus olhos. Imaginar a cena: Jesus rodeado de uma multidão, rodeado de discípulos, até porque essa era a praxe do contexto de Jesus. Jesus era o homem mais famoso daquele tempo, Jesus é o homem mais famoso da história, Jesus é o homem mais famoso do nosso tempo, e é tudo sobre ele, só para ficar claro. Só que aqui você tem que entender que era novidade, Jesus era novidade. Sabe o que é uma novidade? Quando tem uma novidade, todo mundo quer estar perto para ver. E Jesus era essa novidade que todo mundo queria estar perto para ver. Todo mundo queria ver o que ele fazia, porque ele é poderoso. Então você imagina que ficar no lado dele devia ser uma cena maravilhosa, hora após hora, minuto após minuto. E se eu fosse a multidão, eu queria me tornar um discípulo, porque multidão vai até uma parte, o discípulo segue junto até o final. Saúde. Você entendeu o que eu acabei de te dizer? Se eu faço parte da multidão, o meu desejo é que eu me torne um discípulo, porque multidão vai até uma parte, o discípulo caminha junto para sempre. Não é sobre isso, mas eu quero que você entenda que chega um determinado momento que você tem que escolher o que você é e quem você quer ser. Quem você é? Você é multidão ou você é um discípulo? Porque se você for ainda uma multidão, bebê, está na hora de se tornar um discípulo e viver isso para o resto da tua vida e para sempre. Amém? Sem empolgação, porque ainda tem uma treta acontecendo. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. E quando Jesus está entrando na cidade, tem uma mulher, cujo qual a Bíblia diz que ela é viúva, ou seja, ela perdeu o marido, só que agora ela também perdeu o filho. Então é uma mulher que não tem marido, que agora não tem filho, e que a Bíblia diz que a cena é ela saindo da cidade aos prantos. Ela está indo para um cortejo fúnebre, ela está indo sepultar o filho, porque para ela o filho não tem mais esperança, afinal de contas ele está morto. Então o que está morto a gente sepulta, a gente esquece, a gente apaga, acaba. Então ela não está sozinha, junto com ela tem uma multidão também, o que me leva a crer que a viúva era importante e que o contexto dela fazia com que aquela notícia da perda do filho se espalhasse e comovesse muita gente. Então eu posso crer que, pela lógica, não é só ela que está chorando, quem está junto chora junto, quem segura o esquife ou o caixão chora junto. Então você imagina que de um lado vem uma multidão em festa, celebrando, regozijando, vendo o Criador, o Mestre, Jesus, e de outro lado é uma multidão que está experimentando a morte, que está experimentando o luto, a dor, e as duas multidões se encontram, uma de luto e outra em festa. A pergunta é: o que acontece quando uma multidão em luto se encontra com uma multidão em festa? Até porque aqui a festa tem um motivo, e o motivo é quem está guiando a multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para a viúva. Entenda, é uma das poucas vezes aonde Jesus vê o doente antes do doente enxergá-lo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É uma das únicas vezes aonde o milagre foi unilateral, partiu exclusivamente de Jesus. Jesus não foi provocado, Jesus se provocou. Jesus olhou para a viúva de Naim, a Bíblia diz que ele compadeceu-se dela. E aí Jesus chegou até ela e fez a pergunta mais absurda que alguém poderia fazer: por que você está chorando?
E essa pergunta me incomodou, porque é óbvio o motivo. É óbvio porque ela está chorando. E nós também temos essa percepção às vezes sobre nós. Para nós é óbvio porque a gente está chorando. Então a resposta está na ponta da língua. E quando a viúva vai responder, Jesus já diz: não chora. Ela ia dizer: meu filho. Ai, Jesus, não chora. Ela podia dizer: não, é porque antes do meu filho eu perdi o meu marido. Jesus, não chora. Como assim? Não chora. Meu filho ainda está morto. A multidão que está comigo ainda está chorando. Eu estou indo sepultar o meu filho. Meu marido não tem mais como voltar. Como assim não chora? E aí Jesus diz: não chora. Olha para mim. Por que você ainda está chorando? Será que você ainda não entendeu que o que acabou de acontecer vai mudar a sua vida para sempre? Será que o que você ainda não percebeu é que do dia que você encontrou Jesus, tudo aquilo que estava morto agora pode ser ressuscitado? Será que você ainda não entendeu que quando Jesus entra na história, tudo é novo, transformado, restaurado, e para Ele não há impossível? Por que você ainda está chorando? Jesus olha para a mulher e diz: minha linda. Está na Bíblia minha, ele diz isso: minha linda. Por que você ainda está chorando? Bom, eu quero dar uma pausa aqui para refazer alguns pontos que a gente precisa recuperar sobre Jesus. Porque às vezes aprendemos de um Deus distante, sendo que Ele é perto e está conosco em todo o tempo. A gente tem uma percepção que Deus é distante. E por isso que às vezes a gente sofre tanto. Não é pela ausência, é pela percepção equivocada da presença. Então às vezes, porque Deus não responde na hora que queremos, a gente pensa que Ele não está, mas Ele está. Às vezes estamos no meio de uma tempestade, os nossos olhos não o enxergam, mas isso não significa que Ele perdeu a gente de vista. Está entendendo? Agora, o que eu quero que você entenda é que aqui há uma palavra que demonstra Jesus de maneira nua e crua, cujo qual o próprio deixa exemplificado na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é: todo mundo passa de largo, mas o bom samaritano é o único que para, estende as mãos, sara a ferida, cuida. Você está entendendo? Então Jesus é o bom samaritano. Só que aqui é uma parábola que nós lemos quando a gente lê o bom samaritano, mas quando a gente lê a viúva de Naim, não é uma parábola, é Jesus de verdade agindo. Então aqui Jesus viu a dor e se compadeceu dela. Você acha, por um fragmento de tempo, que Deus olha para você e não se importa com o que você sente? De verdade, você acha que a gente serve um Deus que é inerte e não contempla a nossa dor e o nosso coração? Sério que é isso que você pensa que Deus é? Que Deus é alguém distante, que não olha para você? Sério que é isso? Porque se for isso, bem-vindo ao meu mundo. Foi isso que eu pensei durante muito tempo. Foi isso que eu acreditei durante muito tempo, que Deus estava muito mais preocupado em me castigar do que de verdade mudar a minha história para sempre. O que eu sentia é que parece que a dor minha era minha e não tinha ninguém que poderia resolver. E sabe o que eu descobri? Que no dia que eu clamei, Ele já estava desde sempre, antes de eu clamar comigo. É só que os meus olhos não o viam, mas Ele já estava. Então aquilo que nós precisamos entender é que o Deus que a gente serve é empático. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso coração, e Ele se importa com a gente. Não deixe nada roubar esse sentimento e essa verdade do teu coração. Deus se importa com você.
Existem teologias que afastam o amor e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder com teologias azedas que afastam o Criador de nós. O sangue de Jesus, Deus é presente, é próximo, se importa. Ele se importa com o seu povo, mas sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe quem você é, sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta. Ele se importa. Não venha com esse papo comigo não, irmão. Já tentaram isso comigo várias vezes. O que tu prega é doce demais, irmão. O evangelho, ele é doce sim. O evangelho é perfeito sim. O evangelho é Jesus amando o ser humano de uma forma tão constrangedora que não tem como fugir. E isso é graça. Nós não merecemos, mas somos amados de uma maneira absurda, a ponto de alguém entregar o filho na cruz do Calvário. Não venha me dizer que eu não fui motivo desse enredo todo. Jesus morreu na cruz por mim, sim. Morreu na cruz por você, sim. Foi a tua dor que o levou para a cruz, foi o teu pecado que o levou para a cruz. Ele obedeceu o Criador, mas foi por amor a mim e a você, a gente. Ele podia ter feito tudo de novo, mas escolheu recuperar você. Eu vou falar para sempre a mesma mensagem, irmão. Não venha tentar azedar eu não. Não venha tentar azedar, porque você pode me apresentar um Deus segundo o qual a tua experiência, mas se for por experiência, meu lindo, aí eu vou fazer você chorar. Porque as experiências que eu tenho com Deus são as mais extraordinárias. O Deus que faz a chuva parar, o Deus que abre, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que purifica. Tudo isso está disponível, mas só vive quem busca, quem clama, quem bate. Por isso que a pergunta de Jesus, ela é tão interessante. Porque pode não ter resposta para nós, mas para ele não tem sentido nenhum, a gente está chorando ainda. Sabe o que Jesus está dizendo para a mulher, para a viúva de Naim? Ô linda, eu cheguei. Não, peraí. Jesus, vamos lá. Jesus é Jesus, top, curava geral. E agora Jesus deu de cara com uma mulher que está com um filho morto. Só que a mulher não reconheceu o que está rolando aqui. Aí, por isso que Jesus disse: ô linda, por que você está chorando ainda? Eu cheguei. Por que você, meu lindo, minha linda, está chorando ainda? Por quê? Se Jesus já chegou na sua história e tudo que aquilo que estava morto, Ele tem poder para ressuscitar. Por que você ainda está chorando? Se não há nada que Ele não possa fazer. Por que você ainda está desesperado? Porque ainda você não percebeu que aquele que pode tudo em todos e a qualquer hora está na frente de você dizendo: ei, eu cheguei, eu estou aqui, não chores. Eu acredito que quando a viúva de Naim ouviu isso, ela olhou para a multidão que estava por trás de Jesus e pelos seus discípulos. Parece que eu vejo pessoas assim, não precisa mais chorar não. Se a senhora tivesse com a gente no caminho, a senhora ia entender, esse homem é sinistro. Por isso que a gente precisa andar com gente que anda com ele, porque gente que anda com ele sabe o que ele faz, e porque sabe o que ele faz, não deixa a gente perdido no que ele pode fazer. Então vai dizer para nós: ei, relaxa, eu creio num Deus que pode tudo. Você está entendendo? A viúva de Naim está aqui, mas o filho está aqui. Jesus, não chora. Aí multidão: ei, precisa chorar mais não. Confia. Espera para tu ver. Aí a multidão atrás assim: o quê? Viu o quê? Tá morto. Aí o pessoal assim: ih,
É Jesus, é Jesus. Vocês não ouviram falar ainda não? Ele andou por cima do mar. Vocês não ouviram sobre ele ainda? Ih, ressuscitou Lázaro. Estava 4 dias morto. Relaxa. Esse tá mortinho, tá fresquinho. Aí a pessoa, mas gente, como assim? Ei, não viu nada. Transformou água em vinho. Vocês nem sabem, o vinho que ele faz é o melhor da Galileia. Caná tá até hoje procurando o rótulo que ele fez, ninguém achou. Aí o povo disse assim, mas a gente tá com um morto. Aí a multidão disse, mas ele é a vida. Ele é o verbo de Deus encarnado. E se ele chegou na história, a morte não subsistirá. Por que você está chorando ainda? Não chora. Eu cheguei. Jesus foi até o esquife, tocou, falou assim, ei, levanta menino. A multidão que estava chorando fez assim, ó. A multidão que estava do outro lado fez assim, E tinha como ser diferente? Ele é maluco? Ele é muito top. Quer dizer, o que para uns às vezes é loucura, para outros pode ser normal. Vou te falar uma coisa, meu lindo. A gente aqui, se alguém fala assim que Jesus cura de câncer, a gente às vezes é difícil de acreditar, né? Mas se eu te falar que eu conheço um médico que para ele é normal ver Jesus curar de câncer um monte de gente, porque ele ora pelo paciente, ele faz o remédio, faz todo certinho, tratamento top, mas ele já viu o milagre, que ele sabia que como médico não podia fazer nada e Deus curou. Então você falar para ele que Deus cura câncer, para ele ele fala assim, sério? Sabe o que eu quero que você entenda? É que a partir do momento que Jesus chega na tua história, o extraordinário chega junto, o milagre chega junto, o impossível, que para você é impossível, é aniquilado na hora que ele chega, porque nele todas as coisas são feitas. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar, imaginar. Então quando ele chega, você pode ter certeza que a partir dele é tudo diferente do que tudo que você viveu antes de ele chegar. E por isso que ele perguntou para a mulher, por que você está chorando? Sou eu. Curou o menino, curou não, né? Ressuscitou. O menino levantou. A viúva olhou e falou, oi filho, top. Você imagina a festa? Sabe qual que é a graça de tudo? É que chegou uma multidão em festa e outra estava em luto. E no final deve ter virado uma multidão só. Só que agora o luto perdeu para a festa. Porque todas as vezes que Jesus chegar na história, quem vai ganhar é ele. Grava isso para você não esquecer. Todas as vezes que Jesus chegar na parada e tiver impossível, morte, dor, angústia, tristeza, pânico, esgotamento, depressão, tudo que você pensar de ruim, se ele chegar, quem vai ganhar é ele. Eu quero declarar sobre você que 2022 é o ano que Jesus chegou na tua história e que a partir de agora será totalmente diferente. E agora eu termino essa série com uma oração cujo qual só faz sentido se ela for eficaz até o final. Eu preciso te fazer um apelo, meu lindo, porque a loucura de tudo é que ele chega
mas Ele espera você tomar a decisão de deixar Ele realizar a obra por completo. É como se Jesus chegasse até você e perguntasse: por que você está chorando? Eu cheguei. Se você quiser parar de chorar, é só deixar eu entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você viver isso, meu lindo, na sua vida. Está na hora de você que está aí na tua casa, em qualquer lugar que seja me assistindo, de viver isso, de entregar a sua vida a Jesus, de abrir a porta e dizer: Jesus, tu és bem-vindo, a casa é tua. Faz aquilo que o Senhor deseja. Chega de viver sozinho, chega de chorar, chega de carregar peso, chega de viver aquilo que o Senhor não quer que eu viva. Entra, toma conta, a casa é tua. E essa decisão muda tudo. O que eu preciso fazer? Meu lindo, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito. O preço já foi pago, o sangue já escorreu no madeiro, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, está tudo pronto, tudo pago. Então o que eu preciso fazer? Simples. Se arrependa dos teus pecados, diga perdão, Jesus, e reconheça que Ele é o teu único, legítimo e suficiente Salvador. Só isso? Não tem que dar casa, não tem que dar uma oferta, tem que dar o dízimo, eu tenho que pagar? Nada, tudo já foi pago. Então o que eu tenho que fazer? É só tomar decisão. Só isso? Não pode. Pois é, irmão, é difícil de acreditar, né? Mas por que você ainda está chorando? Ele chegou. É só dizer: entra. A pergunta é simples. Quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus hoje? A pergunta está feita. Eu quero. Então a gente vai orar por você. Se você está aí na sua casa e você quer tomar essa decisão, saiba que isso muda tudo. Muda o teu presente, apaga o teu passado, estabelece o teu futuro e resolve um negócio chamado eternidade, de uma vez só, em uma oração. Se você quiser, aonde você estiver, você vai orar comigo, palavra após palavra, e aqui também. Só que como eu estou vendo vocês, eu quero fazer a pergunta e ver a tua resposta. Se tiver alguém que quer tomar essa decisão pela primeira vez hoje, ou talvez já viveu isso tudo que foi falado, mas foi embora, se afastou de Jesus e hoje quer voltar para casa, é a oportunidade de você voltar. Aonde você estiver, se a sua decisão for sim, eu quero voltar para Jesus ou aceitá-lo pela primeira vez, levante a sua mão no 3. 1, 2, 3, bem alto, aonde você estiver. Aonde você estiver tomando essa decisão, aqui comigo, ore comigo, palavra após palavra, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado, da minha distância de Ti, mas hoje eu me entrego, eu me rendo aos Teus pés. Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Querido Deus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei igual. Eu sou teu, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Prepara a melhor festa que você puder, em nome de Jesus. Amém.